Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Palavrão. Que esse vídeo encontre vocês com saúde, em paz e principalmente adorando e glorificando o nosso grande e poderoso Deus. Essa palavra de hoje ela vai nos mostrar, como sempre, a grandeza de nosso Deus e a sabedoria da Bíblia. A sabedoria do que as Escrituras Sagradas nos passa e como nós devemos atendê-la e como nós devemos buscar ao nosso Deus diante das Sagradas Escrituras. Então, sem mais delongas, vamos à palavra de Deus. Eclesiastes 12, 1-7. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Antes que escureçam o sol e a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, e pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. Então o homem se vai para o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Esse capítulo de Eclesiastes é uma obra-prima, é uma verdadeira poesia. Ela nos mostra coisas aqui que parecem efêmeras, que parecem simples, mas que na verdade tem uma linha de raciocínio, uma sabedoria incutida aqui, que poucos percebem. Como eu volto a dizer, para mim é uma obra-prima essa passagem de Eclesiastes. Vamos ver algumas partes dela e vamos tentar esclarecer para todos nós um pouco mais do que Salomão quis dizer aqui, quando ele escreveu essa passagem de Eclesiastes. Antes que eu comece, todos sabemos que Eclesiastes foi um dos últimos livros que o rei Salomão escreveu. O rei Salomão foi o homem mais rico e mais sábio que a terra já viu. Um homem que teve tudo, a sabedoria completa dada por Deus, as maiores riquezas que antes dele e depois dele ninguém ia ter mais. Isso está escrito na Bíblia. Um homem que a sabedoria dele era incalculável. Salomão era um homem que teve tudo o que o melhor da vida pode oferecer. Salomão, ele tinha 700 mulheres, todas princesas, e 300 concubinas, ou seja, Salomão era um homem que tinha 1000 mulheres. E nós sabemos que isso tornou ele uma pessoa, em certo período da sua vida, uma pessoa frágil, uma pessoa apta a receber orientações dessas mulheres que o levaram a adorar outros deuses, que o levaram a esquecer o nosso Deus por um período de tempo. Mas Deus é tão maravilhoso que após ele ter tudo isso que ele teve, ele se voltou ao nosso Deus e escreveu Eclesiastes. E Eclesiastes, sim, é uma obra-prima, é algo fantástico, algo que nós temos que meditar todos os dias das nossas vidas e ver a brevidade da nossa vida. Então vamos ler um pouco de algumas partes aqui desse capítulo, desses versículos, e tentar esclarecer um pouco. Ele disse: antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá:
Não tenho satisfação neles, antes que escureçam o sol e a lua e as estrelas. Ou seja, nós devemos pensar em Deus, nós devemos buscar a Deus antes que isso aconteça. Ele fala que o escurecer do sol e da lua relata que a vista dessa pessoa já está cansada. Relata que essa pessoa já está velha e já não enxerga como antes. Ou seja, aqui Salomão está dizendo que nós devemos buscar a Deus na nossa mocidade, quando o vigor está em nossos corpos, quando nós temos toda a força, quando nós temos toda a juventude. Por quê? Porque quando nós ficarmos velhos aqui, está mostrando que antes que escureçam o sol e a lua, o que quer dizer isso? Que a nossa vista já está cansada, nós não enxergamos mais a claridade do dia como antes, nós não enxergamos mais o brilho da lua como antes, a nossa vista já está cansada. E também ele nos narra: quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, e pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados. Ou seja, aquele vigor que você tinha quando você era moço, aquela força, você não tem mais. Você já é uma pessoa que anda encurvada, ou seja, a velhice, nós sabemos que ela trava as pessoas. E as pessoas antigamente não existiam academias e procedimentos cirúrgicos como existe hoje, a medicina não era tão avançada. Então naquele tempo as pessoas idosas eram pessoas acabadas, pessoas que andavam encurvadas, pessoas que não tinham força alguma. Então Salomão nos mostra que nós devemos buscar a Deus antes que isso aconteça. Antes que, quando você olha pela janela, hoje em dia, quando você é moço, você é jovem, você enxerga de longe tudo. Tudo é claro, tudo é limpo, tudo é nítido. E quando você vai ficando velho, você já não enxerga tanto. Os seus olhos já não mostram o brilho das flores, como antes eles mostravam. Por quê? Porque sua vista já está cansada. Às vezes você pegou uma catarata, uma doença inerente da velhice, pitirígio como outras, ou seja, você já não vê o mundo com o mesmo brilho, com a mesma claridade que você via antes. Então você deve buscar a Deus antes que isso aconteça também. E vamos aqui a mais uma. Quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco. Olha que poesia maravilhosa. Quando o barulho das aves o fizer despertar, ou seja, quando você acordar cedo. Geralmente, as pessoas idosas acordam bem cedo. Elas dormem cedo e acordam bem cedo, porque elas já não têm mais o sono que elas tinham antes. Elas acordam com os barulhos dos pássaros, ou seja, no amanhecer, no raiar do sol, junto com os pássaros, essas pessoas idosas já acordam. Mas o som de todas as canções lhe parecer fraco, ou seja, a sua audição já não é a mesma de outrora. Quando você é jovem, quando você é moço, você tem uma audição praticamente perfeita. Você escuta tudo. As pessoas falando, os pássaros cantando. O mais belo som, por menor que ele seja, você já tem capacidade de escutar, porque os seus ouvidos são novos. E quando você fica velho, a audição já não é a mesma. Você já tem dificuldade de ouvir até o que as pessoas dizem. E por fim, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, antes da sua morte. Antes que se rompa o fio de prata, a tênue passagem que você tem por esse mundo. O fio de prata representa aqui a sua linha de vida. Antes que essa linha de vida se rompa, e o pó volte à terra, e o espírito volte a Deus que o deu. Agora, se você não é um servo de Deus, se você não é um filho de Deus,
se você não aceitou a Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador, você não vai voltar a Deus, o seu espírito vai ao inferno e não a Deus. Então, essa passagem de Eclesiastes tão rica, tão maravilhosa, ela nos mostra o quê? Que nós devemos buscar a Deus nos dias da nossa mocidade, quando nós tivermos todo o vigor, onde nós pararmos e falarmos, eu posso tudo, eu posso fazer tudo, a minha juventude pode me levar ao fim do mundo se eu quiser, as minhas pernas podem me fazer correr em volta do mundo, se assim eu desejar. Por quê? Porque o seu vigor físico já é total, a sua visão é perfeita, a sua audição é perfeita, os seus dentes possuem, a sua boca possui todos os seus dentes, o seu paladar, o seu olfato, ele é perfeito. E o mundo lhe oferece muitas e muitas coisas para você fazer nos dias da sua mocidade. E o que o homem mais sábio do mundo diz aqui? Que você deve buscar a Deus nesses dias. Que você deve adorar a Deus nesses dias. Que você deve chegar para Deus e falar, olha, Senhor, mesmo que eu tenha o mundo inteiro em minhas mãos, entre aspas, eu posso tudo, mas eu prefiro buscar ao Senhor, eu prefiro te honrar, eu prefiro te adorar, eu prefiro entregar a minha vida, o meu corpo e a minha alma ao Senhor, pelo amor que o Senhor teve por mim, entregando o seu único filho, o seu filho perfeito, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz. Você deve mostrar isso a Deus todos os dias da tua vida. Eu sei que é difícil, porque quando a gente é muito jovem, seus 18 anos, 20 anos, 25 anos, quando você tem toda a força, quando sua vista está perfeita, quando sua boca, o seu olfato, como eu disse, e como a passagem de Eclesiastes diz, você tem o mundo em suas mãos. Nós devemos nos lembrar, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, porque eu devo em primeiro lugar na minha vida adorar ao meu Deus. Eu devo entregar a minha vida ao meu Deus, como assim o fez Daniel, que em toda a sua vida buscou a Deus, como assim o fez o maior exemplo de todos, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que desde criança ele estava lá no templo aprendendo de Deus. Ele dedicou a sua vida inteira a orar ao Senhor, a buscar ao seu Pai que estava no céu. Mesmo sendo o próprio Filho de Deus, ele se submeteu à vontade do Pai. Ele buscou em primeiro lugar a Deus do que a sua própria vida. É isso o que esta passagem de Eclesiastes nos ensina. Que mesmo com todo o nosso vigor, que mesmo com toda a nossa juventude, que mesmo em meio à nossa força máxima, enquanto o mundo inteiro está te oferecendo de bandeja os seus prazeres, nós devemos buscar em primeiro lugar a Deus. E não esperar que isso que eu li aconteça. Não esperar que você esteja velho, cansado e dizer assim, eu já curti a minha vida, eu já fiz tudo o que eu podia fazer. Agora que eu estou velho, agora que eu estou cansado, agora que eu não tenho mais muito prazer em nada, eu não posso comer direito, eu não posso beber direito, eu estou só tomando remédios para aguardar a minha morte. Agora sim, eu vou buscar a Deus. Não. Não é isso que nós devemos fazer. Nós devemos buscar a Deus enquanto nós estivermos bem, enquanto nós estivermos com saúde, enquanto nós estivermos com todo o nosso vigor. Nós devemos buscar primeiramente ao nosso Deus. A palavra de Deus diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tomemos como exemplo maior o nosso Salvador Jesus Cristo. Jesus, ele buscou a Deus na sua juventude, quando era criança, na sua adolescência e quando ele completou a idade adulta. Ele tinha todo o vigor, mas ele se submetia a Deus, ele buscava a Deus. E é isso que nós devemos fazer. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Nós somos irmãos do Senhor Jesus Cristo, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. E se você ainda não se entregou a Cristo Jesus, faça isso nesse momento. Dobre os teus joelhos no chão. Peça perdão a Deus de todos os seus pecados e aceite ao Senhor Jesus Cristo como seu único
e suficiente Salvador. Que essas palavras possam fazer diferença na tua vida, como elas fazem para mim também. E que esse vídeo possa ser algo singular na tua vida. E que quando você for pensar nos prazeres do mundo, se você é jovem, pense primeiramente em Deus. Pense primeiramente que Deus não estará satisfeito, não se agradará do que a tua juventude muitas vezes te oferece. Ok? Essa é a palavra que nós temos para hoje. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.